Olá meu povo, tudo bom com vocês? Bem-vindos de volta a mais um vídeo aqui no canal. Pessoal, o vídeo de hoje vai ser uma série de vídeos que eu vou fazer pra vocês. Esse é o primeiro. Eu vou falar sobre vocês sobre as medidas, né, de outros países, né, a tabela de medidas de outros países, né, medidas de roupa, calçado, enfim. Eu vou fazer de vários países, quero fazer vários vídeos pra vocês, porque tem muita gente que não sabe que a medida do Brasil é diferente dos Estados Unidos, da Rússia, do Japão, sei lá. Tem muita gente que acha que é igual, que é padronizado, e não é. Então eu quero falar sobre isso, porque as medidas são diferentes, você tem que saber qual é o seu tamanho lá fora, se você quiser comprar lá fora, para quando chegar você poder usar, porque senão vai chegar e você não vai poder usar. Tem pessoas que sabem que a medida é diferente, mas acabam esquecendo, tá na empolgação lá, fazendo a sua compra e acaba esquecendo e coloca, porque já fica no automático, né? O tamanho das nossas medidas aqui do Brasil, e quando a mercadoria chega, não cabe, né? Porque não dá. Esses dias mesmo meu marido fez isso, meu marido comprou uma jaqueta na Wish, e aí ele falou, vê se meus pedidos já estão chegando. E quando eu fui entrar na conta dele, que eu vi, ele pediu a jaqueta, o tamanho que ele usa aqui no Brasil. E não pediu o tamanho dos chineses lá, ainda mais os chineses, que são mais gérrimos, né? Então, é uma medida completamente diferente da nossa, tá? Então, tem que ficar de olho nisso. Então, hoje é o primeiro vídeo e espero que você goste desse assunto. Já deixa seu like aí pra ajudar o canal. Então, o primeiro vídeo vai ser a medida dos Estados Unidos, tá? Comparando a medida daqui do Brasil com a dos Estados Unidos, pra vocês saberem quais são elas, tá? Vou falar de infantil, feminino e masculino, tá? Então, vamos lá. Vou pegar minha colinha aqui, porque é muita, pra eu não esquecer. Então, eu vou começar com roupas infantil, tá? Então, roupa de bebê. Roupa de bebê é a mesma aqui do Brasil, são meses, né? 2 meses, 3 meses, 24 meses, enfim, são meses igual aqui do Brasil. Isso não muda, tá? As roupas de bebê. Aí infantil, né? Começa a partir dos 2 anos. Então, 2 anos aqui do Brasil, eu vou ficar olhando aqui pro caderno pra poder não errar, tá, gente? Porque tá tudo anotado aqui no meu caderno. Então, 2 anos aqui no Brasil, lá nos Estados Unidos é 2-3. Eu vou deixar também tudo, enquanto eu falando, vai ficar passando aqui na tela, pra vocês poderem anotar alguma coisa assim, tá? Porque eu falo muito rápido, eu sei. Então, vamos lá. 2 anos do Brasil, nos Estados Unidos é 2-3. 4 anos aqui do Brasil é 4-5. Tem um filho de 6 anos aqui no Brasil, ele veste 6 anos aqui no Brasil. Lá nos Estados Unidos ele vai vestir 6-6X, tá? 8 anos aqui do Brasil, 7-8. 10 anos aqui do Brasil é o número 10 lá nos Estados Unidos. 12 anos aqui do Brasil, número 12 também lá nos Estados Unidos. 14 anos aqui no Brasil, tamanho 14 também nos Estados Unidos. E 16 mais aqui do Brasil, também é 16 mais lá nos Estados Unidos, tá? Espero que tenha ficado claro. Agora, vamos para tamanho de roupa, assim, PMG. Aí isso vale tanto pro feminino quanto pro masculino, né? Tamanho de camiseta, vestido, enfim, as medidas PMG, XG que a gente tem aqui no Brasil. Então, vamos lá. PP. O tamanho PP lá nos Estados Unidos é XS. Então, PP aqui do Brasil, lá nos Estados Unidos é o XS. Brasil P, lá nos Estados Unidos, quem usa P tem que comprar roupa S, tá? Então, o tamanho P lá nos Estados Unidos é S. Se você vai comprar uma roupa tamanho P lá nos Estados Unidos, então é o S, tá? M aqui do Brasil, também é M lá nos Estados Unidos, tá? Isso fica fácil, né? Não mudou muito. G aqui do Brasil é L lá nos Estados Unidos. GG aqui no Brasil, XL nos Estados Unidos. XGG aqui do Brasil é XXL lá nos Estados Unidos. E lá nos Estados Unidos tem um outro tamanho maior do que o XGG, que é o XXXL, tá? Porque lá eles são mais gordinhos do que a gente, né? Então eles têm um tamanho maiores ainda do que o nosso. E agora eu vou falar os tamanhos femininos, assim, de calça, short, né? 36, 38, exclusivos feminino, tá? Então, quem veste 36 aqui no Brasil, lá nos Estados Unidos vai vestir o número 2. Quem veste 38 aqui no Brasil, nos Estados Unidos vai vestir o número 4. E quem veste 40 aqui no Brasil, nos Estados Unidos vai vestir o número 6. E quem veste 42 no Brasil, número 8 nos Estados Unidos. 44 no Brasil,
10 nos Estados Unidos. 46 no Brasil, 12 nos Estados Unidos. 48 no Brasil, 14 nos Estados Unidos. 50 no Brasil, 16 nos Estados Unidos. Então, essa foi feminino, né? Tamanho de calça, short, os tamanhos. Agora, os tamanhos masculinos. Também, né? Para calça, bermuda, enfim. Quem veste aqui no Brasil 36 de homens, nos Estados Unidos vai vestir 14. Quem veste 37, 14,5, 14,5. 38 aqui no Brasil, 15 lá nos Estados Unidos. 39 aqui no Brasil é 15,5 nos Estados Unidos. 40 no Brasil, 16 nos Estados Unidos. 41 no Brasil, 16,5 aqui lá nos Estados Unidos. 42 no Brasil, 17 nos Estados Unidos. Então, esses foram os tamanhos masculinos para a parte de baixo, né? Calças, shorts, enfim. Agora eu vou falar sobre os calçados, tá? Os calçados. Vamos começar com o infantil. Número 26 aqui no Brasil, calça K10 lá nos Estados Unidos. Uma coisa importante que eu quero falar com vocês. Nem todos os calçados, se você for comprar lá nos Estados Unidos, vai ter o K na frente. Tipo K10, K11, que K é de kids, né? Então, alguns vai ter só o número 10. Ou só o número 11. Então tem que ficar de olho nisso, porque se você quiser procurar K e se nesse site eles não colocarem o K na frente, você vai acabar não comprando. Mas aí você pode tem site que é só o número 10, só o número 11 não tem o K. Mas alguns tem o K, quer dizer de kids, tá? Porque tem alguns tamanhos que pode ser parecido com feminino, por exemplo. Aí tem o K para diferenciar, que é de kids, tá? 27 no Brasil, K11 nos Estados Unidos. 28 no Brasil, K12 nos Estados Unidos. 29 no Brasil, K13 nos Estados Unidos. 30 no Brasil, número 1 nos Estados Unidos. 31 no Brasil, número 2 nos Estados Unidos. Então, se você calça 32 aqui no Brasil, você vai calçar 2,5 nos Estados Unidos. Se você calça 33 no Brasil, você não, seu filho, você vai calçar 3, ele vai calçar 3 nos Estados Unidos. Se seu filho calça 34 aqui no Brasil, nos Estados Unidos ele vai calçar 4. 35, número 5 nos Estados Unidos. 36 no Brasil, número 6 nos Estados Unidos. 37 no Brasil, número 6,5 nos Estados Unidos. 38 no Brasil, número 7 nos Estados Unidos. Então, o infantil vai até o 38, né? Porque tem criança, ainda mais americana, que são compridas. Tem criança que tem pé grande e calça quase o tamanho do calçado de um adulto. Então, esses foram o calçado infantil. Agora nós vamos no calçado feminino, tá? Então, o feminino, eu também tenho uma coisa para falar para vocês. Alguns tênis femininos de lá dos Estados Unidos são unissex. Por exemplo, tênis de corrida, né, praticar esporte. Alguns, tipo, as marcas Nike, Adidas, né, que tem muitos tênis esportivos, eles são unissex. Mas lá, aí eles diferenciam, né, feminino e masculino. Você vai lá pedir aquele modelo lá que é tamanho unissex. Aí você vai falar, ó, o meu tamanho é o número 7, por exemplo, né? Eu vou falar a tabela, você vai saber qual é o 7. Meu tamanho é o número 7. Ele vai falar, mas eu quero esse modelo unissex. Aí você vai ter que pedir o tamanho W7, quer dizer, woman, né? Woman. Feminino, mulher em inglês, eu não sei falar inglês, tá, gente? Então é W de woman, que é de mulher em inglês. Então você vai pedir o tamanho W7, porque ele vai saber que é de mulher. E para homem tem um M na frente, que é de man, né? Então você vai pedir o tamanho M, vamos ver, M12, por exemplo, que aí ele vai saber que é um modelo masculino. Entendeu? Porque os pés de homem e mulheres são diferentes, né? O homem tem um pé muito mais bruto do que a mulher. Então, para o sapato cair bem, eles fazem dessa forma. Então, vamos lá. Calçados femininos. Se você calça aqui no Brasil 33, nos Estados Unidos você vai calçar 5. Se você calça 34 no Brasil, nos Estados Unidos você vai calçar 5,5. Se você calça 35 aqui no Brasil, que é o meu número, 35 eu calço, lá nos Estados Unidos eu calço 6,5. Se você calça 36 aqui no Brasil, lá nos Estados Unidos você vai calçar 7. Se você calça 37 no Brasil, Estados Unidos 7,5. Se você calça 38 no Brasil, nos Estados Unidos 8,5. E se você calça 39 no Brasil, nos Estados Unidos é 9. Aí, como eu tenho que ficar atento, como eu falei,
que se for calçado unissex, você tem que pedir o seu número com W na frente. W, né, quer dizer mulher lá nos Estados Unidos, woman, né? Então vamos para os calçados masculino agora. Então se seu marido lá, namorado, calça 38 aqui no Brasil, lá nos Estados Unidos você vai calçar 7, ele vai calçar 7,5. Se ele calça 39, lá nos Estados Unidos ele vai calçar 8. Se ele calça 40, nos Estados Unidos é 9. Se ele calça 41, nos Estados Unidos é 9,5. E se ele calça 42, nos Estados Unidos é 10,5. E se ele calça 43, nos Estados Unidos é 11,5. E se ele calça 44, nos Estados Unidos é número 12. E se ele calça 45, nos Estados Unidos é 12,5. E se ele calça 46, nos Estados Unidos é número 13. E se ele calça 47, nos Estados Unidos é número 14. E se ele calça 45 no Brasil, nos Estados Unidos é número 15. E lembrando também que vale a regrinha do unissex. Se for pedir calçado unissex, você, homem, tem que colocar o M na frente de man, né? Quer dizer, homem lá nos Estados Unidos. Então, você tem que colocar o M na frente e o seu número, tá ok? Lembrando, pessoal, também é importante, todo site que você for comprar, ele tem as tabelas de medida lá. Basta você ir lá olhar, que você vai conseguir achar as medidas, tá? Tem alguns sites que tem até, bem bacana, que você consegue ver os centímetros. Então, por exemplo, no site chinês eu acho que tem, né? Porque as chinesas são bem magrinhas, então é bem diferente os tamanhos delas pro nosso. Então, tem lá centímetros de cintura, de busto, de quadril, para você comparar com a tabela de medidas lá e saber qual é o seu tamanho que você vai pedir lá. Então, é bem bacana. Então, também é bom você comparar isso, né? Porque aí já fica a roupa bem justinha mesmo, para não ter erro. Então, todo site vai ter lá a parte para você saber a tabela de medidas, tá ok? Então foi isso, espero que tenha ficado claro, espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui nos comentários pra mim se você tem alguma dúvida e quer que eu esclareça. E fala pra mim também o tamanho da sua roupa, do seu calçado, se você já sabia qual era o seu tamanho lá nos Estados Unidos, enfim, tá? E se inscreva no canal pra ficar por dentro de tudo que eu posto aqui, tá bom? Então um beijo, tchau, tchau, até a próxima.